Em sessão solene realizada na manhã deste dia 1º de janeiro, no plenário da Câmara Municipal de Bauru, tomou posse a nova composição da mesa diretora da Casa, formada pelo presidente, vereador José Roberto Segala, o novo vice-presidente, vereador Coronel Benedito Meira, e também os primeiros e segundos secretários, vereador Roger Barude e a vereadora Yasmin Nascimento. Em seu discurso de posse na tribuna, o vereador Segala, agora presidente da Câmara de Bauru para os próximos 2 anos, falou da necessidade de uma administração plural e coletiva com diálogo permanente com o Executivo. Como eu tenho dito, estou recebendo a casa em boas condições. O presidente Alessandro Bussola e a mesa diretora, que acabam de ceder os seus cargos, fizeram um bom trabalho nesta casa e, portanto, eu vou aproveitar este mês que ainda estamos de recesso para tomar um conhecimento mais profundo a respeito daquilo que está em andamento, daquilo que ainda não está concluído, para que eu dê continuidade e termine aquilo que já está planejado. Na sequência, evidentemente, eu levantarei algumas prioridades que também quero dar para o rumo desta casa. Eu quero, por exemplo, entre outras coisas, prestigiar a nossa difusão, tanto a rádio quanto a televisão, para que nós prestemos efetivamente um serviço de divulgação dos nossos trabalhos para o bem do munícipe. O munícipe tem que saber como é que a Câmara funciona, tem que conhecer a sua cidade, tem que saber dos problemas que estão sendo discutidos aqui na casa, até para que eles possam trazer também a nós os seus posicionamentos. Esse é um trabalho que eu pretendo fazer já bem breve. Na sequência, nós teremos ainda algumas mudanças físicas aqui na casa, porque a casa também precisa se adaptar para acomodar melhor tanto aqueles que aqui trabalham, os vereadores e os funcionários, quanto o público que aqui vem. Então há bastante coisa pela frente também para fazer, sem demérito para aquilo que já foi feito e que está em boas condições, como eu disse. O senhor, no discurso de posse, falou numa administração plural, coletiva, com os demais vereadores, os demais membros da mesa, e também em aumentar, melhorar a qualidade do diálogo com o Executivo. O que é que pode ser feito nesse sentido? Este não é só um propósito, como é um compromisso, é um comprometimento que eu estou fazendo, dizendo que todas as decisões que nós formos tomar aqui serão sempre discutidas antes com o conjunto dos vereadores na medida do possível, ou no mínimo com a mesa diretora. Não serão decisões unipessoais, unilaterais da presidência. Nós faremos uma administração plural, uma administração coletiva. E em relação à prefeitura, manteremos um diálogo permanente, republicano, respeitoso, com a prefeitura sendo tratada como poder que é, já que é o poder executivo, e lembrando que nós também somos poderes, o poder legislativo. São 2 poderes, portanto, que devem procurar ser harmônicos, sem que um interfira no trabalho do outro. O trabalho tem que ser independente, como diz a Constituição, mas a harmonia é fundamental para o bem coletivo, para o bem da cidade de Bauru, para o bem dos nossos munícipes. Nós vamos nos empenhar. Temos já um excelente relacionamento pessoal, tanto com o prefeito quanto com o vice-prefeito, e isso será mantido, nos aproximando cada vez mais para que esse diálogo seja, como eu disse, permanente. A Câmara, nos últimos anos, em Bauru, tem aumentado sua produção em termos de audiências públicas, de reuniões populares, e o senhor fez um comentário falando justamente sobre isso, né, que pretende envolver mais a população nas discussões das quais a Câmara já se faz protagonista. Isso deve funcionar protocolarmente, por meio das audiências públicas? O senhor pensa em novos dispositivos de participação popular? Isso é possível? Isso é verdade. As audiências públicas vão continuar, provavelmente com uma novidade em relação ao horário. Nós temos que tomar um cuidado nesta casa com os horários não ultrapassarem aquilo que a gente considera horário normal de trabalho, evitando assim o pagamento de horas extras. Esta é uma preocupação que eu tenho
eu vou tentar ajustar os horários das audiências para que elas sempre terminem dentro do horário de funcionamento normal da Câmara. Mas por conta disto mesmo, pretendo abrir outros canais de comunicação. Como eu disse, tanto a rádio quanto a TV serão muito utilizadas para fazer com que o povo tenha voz aqui dentro. Nós vamos até o povo ouvi-lo e trazer as opiniões aqui, não só da população em geral, mas dos dirigentes de entidades representativas, dessas entidades que aglutinam moradores de um mesmo bairro. Nós vamos tentar fazer com que estas pessoas, então, se pronunciem e que o seu pronunciamento seja conhecido de todos os vereadores. É um meio também do povo ter a oportunidade de estar conosco, sem que necessariamente isso ocorra só nas audiências públicas. Qual é a sensação depois desses 2 anos de trabalho, Sandro? Dever cumprido, né? Tudo aquilo que nós estabelecemos como meta, eu só tenho que agradecer a todos os vereadores, a mesa diretora que esteve junto nesse processo. É difícil, mas um processo que foi importante. A Câmara mais democrática, uma Câmara que superou todos os recordes de audiência pública, de aprovação de projetos, de debate com a sociedade. Eu acho que está de parabéns a todos os vereadores, funcionários, aqueles que entenderam a visão dessa mesa que deixa hoje a presidência e os seus secretários. O novo presidente da Câmara fala em fortalecer a estrutura que já foi criada, que foi potencializada durante os seus 2 anos de gestão. São as audiências públicas e a participação popular também por meio dos canais de comunicação. Esse é o caminho na sua visão? Esse é o caminho, esse foi um compromisso, inclusive assumido antes do dia da eleição, do processo eleitoral, de democratizar, de investir em comunicação, porque quando você investe em comunicação, você leva informação para a população, para a comunidade. Eu acho que esse é o caminho da Câmara, uma Câmara fortalecida, uma Câmara que é diáloga e uma Câmara também independente. Ainda falando sobre esse fortalecimento do diálogo do Legislativo com o Executivo, qual deve ser a primeira grande discussão entre os dois poderes agora em 2019? Há uma solicitação na Câmara de concessão do transporte coletivo de 10 para 20 anos. Então isso vai gerar o debate, a audiência pública, a própria PPP do lixo, a própria discussão também em torno da estação de tratamento de esgoto que ainda continua parada. Então são temas importantes, desafiadores, que a Câmara e todas as comissões internas terão a responsabilidade de fazer com que esses assuntos venham na pauta de discussão de forma urgente e imediata. Quais devem ser os grandes desafios agora para o início dessa nova gestão, vereador? Eu acho que nós temos que nos alinhar ao discurso do vereador Segala. Eu acho que o vereador Segala foi muito claro no discurso de posse hoje, dizendo que o Legislativo tem que ter uma independência com o Poder Executivo, mas ao mesmo tempo ter uma relação de harmonia. E os grandes projetos e os projetos mais complexos, eles devem ser submetidos à Câmara Municipal, ao crivo dos vereadores, com bastante antecedência, nada de atropelos, para que o próprio presidente, dependendo do assunto em questão, possa ser apreciado por técnicos, por profissionais competentes que conhecem profundamente o assunto. Eu acho que se nós seguirmos por esse caminho, nós vamos ter aqui uma discussão bastante interessante, porque nós temos que levar em consideração que nós somos 17 vereadores, não temos conhecimento pleno de todos os assuntos que tramitam por essa casa, eu tenho que reconhecer isso, e os assuntos que são polêmicos e específicos e técnicos, eles devem ser submetidos a pessoas da sociedade que têm o conhecimento, que dominam aquele assunto, para que nós possamos decidir com muita tranquilidade o destino da nossa cidade. Então, eu vejo que a postura do Dr. Segala à frente da presidência e encarar a apresentação dos projetos de lei com essa maturidade, ou seja, se aprofundar de fato no verdadeiro interesse e objetivo do projeto de lei, é de suma importância para que os vereadores que aqui estão, que vão decidir, possam fazer isso de forma tranquila e de uma forma bastante concatenada com o verdadeiro objetivo do projeto de lei. O que se espera em termos de pautas mais relevantes agora para as primeiras sessões do ano? Olha, eu vejo o seguinte, que o melhor instrumento que nós temos aqui para discutir os assuntos é
por meio de audiência pública. E no último dia do ano passado, eu fiz, por exemplo, um requerimento, nos termos do artigo 18 da Lei Orgânica, pedindo informações à Prefeitura sobre a destinação dos resíduos sólidos da construção civil, que hoje eles são direcionados, por exemplo, para uma área em que nós temos uma associação que chama ASTEM, que é a Associação dos Transportes de Entulho de Bauru. E quando eu fiz o pedido, solicitando informações das contrapartidas, da empresa e tudo mais, eu tinha uma dúvida, porque me passaram informações assim, de tal sorte que havia alguma irregularidade. Durante esse período de recesso, eu fui conversar com a associação e eu vi que, na verdade, a história é completamente diferente. Então, o que eu vejo num caso desse? Como encerrou agora o convênio com a Prefeitura, e isso é uma coisa de fundamental importância para o município, porque, afinal de contas, nós temos que dar destinação aos resíduos sólidos da construção civil, eu entendo e já me comprometi com o pessoal da associação para discutirmos isso por meio de uma audiência pública. Então, eu entendo que a audiência pública é uma ferramenta fundamental. E uma outra ferramenta que eu já havia sugerido para o presidente Sandro Bussola, mas não foi possível viabilizar durante a sua gestão, e eu espero que viabilize agora, que é a consulta pública. A consulta pública é você fazer com que as pessoas, mesmo que não tenham condições de comparecer aqui numa audiência pública, possam dar a sua opinião por meio de uma senha, né, que nós vamos cadastrar essas pessoas. Ou seja, nós vamos ter aqui um servidor dentro da Câmara Municipal e nós vamos fazer uma consulta sobre determinado assunto para que todas as pessoas possam participar, sem possibilidade de fraude, porque cada pessoa pode votar uma única vez mediante o código de acesso, a sua senha, o seu login e a sua senha. Ou seja, isso sim é uma ferramenta que você possibilita a participação efetiva da sociedade, da comunidade, nos assuntos mais polêmicos. Então, são duas ferramentas interessantes, a audiência pública e a consulta pública. Nada mais democrático que isso. Eu acho que esse é o caminho que nós temos que seguir.